Olá! No programa de hoje você vai ver: Judiciário goiano inicia o ano com audiências do seguro DPVAT. Acompanhe como funciona um tribunal do júri. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás disponibiliza biblioteca com acervo de livros jurídicos. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Éder Jorge, da comarca de Trindade. Ele vai falar sobre improbidade administrativa. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Reunião com procuradores discute o recolhimento de execução fiscal. O juiz auxiliar da presidência, Carlos Magno Rocha da Silva, se reuniu com procuradores gerais do Estado, Alexandre Tocantins, Michele Pinheiro e Melisa Rios. Durante o encontro foi discutido o recolhimento das execuções fiscais do Estado, que se integra no programa Acelerar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós chamamos o Estado de Goiás, através da Procuradoria e Secretaria de Fazenda, para termos uma primeira discussão a respeito de como fazer um planejamento estratégico para que o recebimento judicial dos créditos fiscais do Estado ocorra de maneira mais rápida, efetiva e eficiente. Nós tínhamos uma proposta de cooperação técnica, eles fizeram, dentro da proposta que nós fizemos a eles fizeram outras sugestões que já criamos um grupo de trabalho para estudar na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana. Nós acreditamos que com isso nós vamos poder dar agilidade às execuções fiscais e contribuir para com o Estado de Goiás no sentido de aumentar a sua arrecadação e, aumentando a arrecadação, aumentar os serviços ao cidadão goiano, os serviços do Estado ao cidadão goiano, com novos hospitais, mais creches, mais escolas e todos os benefícios que impostos recebidos trazem para o Estado. São iniciativas conjuntas, do Estado com o Poder Judiciário no sentido de acelerar as execuções fiscais. No sentido de dar vazão, que é um número elevado de ações, que tem sobrecarregado o Poder Judiciário, e nós queremos dar efetividade a essas ações que são ajuizadas pelo Estado. Você sabe como funciona o julgamento dentro do Tribunal do Júri? Não? Então acompanhe nessa matéria. Muitos têm curiosidade em saber o que se passa em um tribunal do júri. Que tipo de casos são julgados? Quem são aquelas 7 pessoas que ocupam aquelas cadeiras pretas centralizadas? Enfim, são dúvidas que hoje vão ser esclarecidas. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara preside o Tribunal do Júri há 12 anos. Aqui já foram julgados casos famosos, como o de Mohamed Dali, que assassinou e esquartejou a jovem inglesa Cara Burke, e Marcelo Caron, o cirurgião plástico acusado da morte de 2 mulheres em Goiânia. O júri popular ele está estabelecido na nossa Constituição Federal, que é a lei maior, dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos. Portanto, só vem ser julgado aqui no júri popular os chamados crimes dolosos contra a vida. E não são muitos: homicídios consumados e tentados, aborto, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Portanto, somente esses casos, que são crimes dolosos contra a vida, é que são julgados aqui no Tribunal do Júri por 7 pessoas da sociedade, que são os chamados jurados. São juízes de fato que são convocados aqui para estarem julgando o seu semelhante. Composto, portanto, o Conselho de Sentença por comerciantes, estudantes, profissionais liberais, bancários, enfim, toda a camada da sociedade aqui representada através dessas 7 pessoas. O que pouca gente sabe é que os jurados são cidadãos comuns. Devem chegar ao plenário às 8 horas da manhã, com meia hora de antecedência. E não sabem absolutamente nada do caso que será julgado por eles. Carlos Abraão exerce seu papel de cidadania como jurado há mais de 1 ano. É uma surpresa agradável você ver que é lembrado, você fica apreensivo, de saber o porquê disso. Depois você vê que é um trabalho que a justiça faz muito bem, de chamar aleatoriamente um professor, um engenheiro, um médico. Muitas vezes a gente tem uma noção do que é justiça, a gente vê em novelas, em filme,
e de repente você vê participando. Normalmente no tribunal são situações bastante sérias, né, envolvendo crimes, mas isso é uma rotina nossa, é o dia a dia da nossa vida, e eu me sinto tranquilamente bem em vir, poder ajudar, poder participar. As sessões podem durar horas, mas quando chega os intervalos, os jurados nunca ficam sozinhos. Sempre há um oficial de justiça junto com eles, pois são proibidos de dialogar entre si sobre o caso em questão. Se o julgamento ultrapassar o período da manhã, todos almoçam no local para não ter nenhum contato social, nem mesmo com o promotor e a defesa do caso. A função do Ministério Público não é apenas acusar, é uma função bifronte, ou seja, nós estamos aqui para promover justiça, única e exclusivamente promover justiça. Se o réu merecer absolvição, é o Ministério Público, primeiro, na qualidade de custos legis ou fiscal da lei, a pedir, a requerer essa absolvição. Entretanto, se o Ministério Público entender que ele cometeu crime, que não existe nenhuma excludente de licitude ou de culpabilidade, o Ministério Público também, pelo princípio da obrigatoriedade, é obrigado a requerer a sua condenação. O principal papel da defesa no plenário do júri é demonstrar aos jurados as suas razões de defesa, quais sejam, às vezes pedindo a absolvição do acusado por insuficiência de prova, ou às vezes procurando minimizar as consequências devido a deficiências processuais, principalmente na fase de apuração. Para exercer esse papel de cidadania sendo jurado, é preciso alguns critérios. Nós fazemos uma lista anual todo mês de outubro, com publicação em novembro, de pessoas da sociedade. Tem muitos voluntários, aqueles que querem servir, muitos comerciantes, muitos funcionários públicos, bancários, estudantes, enfim, toda a camada social. E essa escolha ela é baseada no sentido de que tem que estar acima dos 18 anos de idade e não ter nenhum antecedentes criminais. Então nós olhamos bem essas fichas para que essas pessoas que sejam juradas aqui sejam juízes de fato e possam julgar sem nenhuma mácula. Então nós temos uma listagem aqui com quase 1000 nomes todo ano e baseado, portanto, nesses critérios, principalmente a questão da idade e dos antecedentes criminais. No próximo bloco, vamos falar sobre improbidade administrativa. Não saia daí, é daqui a pouco. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz Éder Jorge, da 2ª Vara Civil e Fazendas Públicas da Comarca de Trindade. Ele vai falar sobre improbidade administrativa. Doutor, o que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa é uma forma de desonestidade do homem público, seja aquele no linguajar comum do cidadão, aquele que rouba, aquele que põe no próprio bolso a verba do Estado, a verba pública, mas não só este. O administrador relapso, o administrador negligente, o administrador que contraria os princípios da administração pública também cometem atos de improbidade. E quais as penas para essas pessoas que cometem esses atos? Nós temos desde a obrigação de ressarcir o poder público dos prejuízos causados ou do enriquecimento ilícito obtido, até multa, a proibição de contratar com o poder público ou de receber crédito do poder público por até 10 anos, e também a perda da função pública que a pessoa estiver exercendo no momento do trânsito em julgado. E por último, nós temos a suspensão dos direitos políticos. Vemos que as penas são bastante severas, bastante graves, que têm a intenção de inibir atos de improbidade na nossa administração pública. Então a improbidade ela entra na lei da ficha limpa. Aí vale para vereador, prefeito, deputado, senador, governador, que cometerem um ato de improbidade e forem condenados pelo tribunal, ou seja, confirmado pelo tribunal, ele cai na ficha limpa e, portanto, estará proibido de se candidatar
nas eleições. Doutor, é comum os políticos serem julgados no fim dos mandatos, geralmente no segundo mandato? Temos que entender que, para que haja um processo de improbidade administrativa, geralmente é o Ministério Público que entra com a ação, ele precisa colher provas do que nós chamamos de inquérito civil público. E isso, por si só, leva tempo, porque nós sabemos que os atos de improbidade, por vezes, são complexos. Dependem de perícia, dependem de informações de várias esferas governamentais, e isso leva tempo. E depois nós temos, então, a ação, que é o processo por improbidade administrativa. Esse processo também tem que ser respeitado os procedimentos previstos em lei. A ampla defesa, o devido processo legal. E nós sabemos que no Brasil nós temos uma legislação que contempla de forma bastante intensa a questão da ampla defesa e do devido processo legal. Então isso leva tempo. É muito comum ocorrer que a condenação ocorra quando o mandato já terminou ou quando o mandato já está na sua segunda ou terceira edição, ou quando simplesmente não se ocupa mais nenhum cargo público. É muito comum, por isso, que a ação de improbidade venha a atingir a pessoa depois do término do mandato. Doutor Éder, conta pra gente algum caso recente ou que teve mais repercussão na mídia que o senhor julgou de improbidade administrativa. Nós temos assim situações que demonstra, de um lado, o despreparo do administrador, a negligência do administrador e a falta de seriedade no trato da coisa pública. O que nós verificamos muitas vezes é que o administrador público, não todos, mas esses que são condenados, confundem a coisa pública como se sua fosse. Na minha casa, na minha fazenda, eu posso contratar com quem eu quiser, eu posso pagar o preço altíssimo, mas na minha cidade, no meu estado, no meu país, aí se referindo a presidente, governador e prefeito, tem que se observar todo um regramento legal que visa proteger a coisa pública, né? Então nós temos situações nesse sentido. E existe algum projeto para diminuir a morosidade do julgamento dessas ações? Sim, importante sua pergunta. Nós temos a chamada Meta 18 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula que as ações por improbidades administrativas protocoladas até dezembro de 2011 sejam julgadas agora até o ano de 2013. Eu posso dizer que na comarca de Trindade, como juiz da Fazenda Pública, eu tenho adotado todas as providências para que as ações civis públicas por ato de improbidade sejam julgadas o mais rápido possível. E acredito até que nós temos lá muito pouco agora ações por improbidade. A maioria, a grande parte, as mais antigas, foram julgadas e estão em grau de recurso. O Justiça em Foco de hoje recebeu o juiz Éder Jorge, da 2ª Vara Cível e Fazendas Públicas da comarca de Trindade. Ele falou sobre improbidade administrativa. Livros que abordam o sistema judiciário são disponibilizados na biblioteca do TJ Goiás. Acompanhe. Livros do início do século XX fazem parte do acervo da Biblioteca do Tribunal de Justiça de Goiás. São mais de 600 obras e 11.000 revistas. Grande parte do material é relacionado à área jurídica, o que tem atendido a necessidade do público que visita o local. Eu uso a biblioteca por ela ser uma biblioteca bem organizada, tem um acervo de livros satisfatório, é cômodo para mim. Eu sou estagiário de Direito, então venho sempre ao fórum. Nos horários vagos eu acabo utilizando a biblioteca. Com quase 4.500 usuários cadastrados, a biblioteca fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Alunos de Direito aproveitam o espaço para estudar e conhecer um pouco da justiça goiana. Quando a pessoa for servidora, ela vem, traz um documento de identidade, aí a gente atualiza os dados no sistema, que tem um sistema próprio da biblioteca. Ela pode pegar 4 livros e aí fica durante uma semana e pode renovar esse empréstimo por mais uma semana. A gente também faz o empréstimo para quem é estagiário do tribunal. Aí, no caso, tem que trazer uma declaração lá da central de estágio, falando direitinho
é o que está vinculado com o tribunal, que nessa declaração vai vir o número da matrícula e tudo. Aí as regras são as mesmas. A gente tem um público que não é servidor e nem estagiário. Eles vêm e utilizam a biblioteca para estudo. Aí pode utilizar os livros que estão disponíveis aqui, só que eles não podem ser retirados da biblioteca. O ano de 2014 começou com audiências voltadas para o seguro DPVAT. A Banca Permanente de Conciliação de Primeiro e Segundo Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou uma série de trabalhos voltados para audiências envolvendo a seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT. Ao todo, foram 10 bancas de conciliação, realizando diariamente cerca de 140 audiências. Em 2013, foram designadas 5.645 audiências de seguro DPVAT em todo o estado de Goiás. Esses processos renderam mais de 13 milhões de reais, com um saldo de 59,6% de acordos. A comarca de Trindade foi escolhida para ser a comarca ENASP. Entenda o que é isso. Devido ao aumento da criminalidade, o Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública no país, por meio do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, escolheram 27 tribunais para dar celeridade aos processos de crime dolosos. Entre estes está o Tribunal de Justiça de Goiás, que também lidera o ranking da meta 4 do ENASP de ações penais. A comarca do estado escolhida foi a de Trindade. O juiz auxiliar da presidência, Carlos Magno Rocha, explica o porquê. Porque Trindade fica próxima a Goiânia, nós teremos mais facilidade de deslocarmos juízes e promotores das regiões próximas, inclusive de Goiânia e as comarcas que fazem parte da região metropolitana, teremos mais facilidade de deslocar esses promotores e juízes para lá, caso seja necessário fazermos mutirão. E também para fornecimento de equipamento, servidores e a presença constante, que de agora em diante vai ser constante, a presença constante de membros da comissão gestora naquela comarca, auxiliando a juíza criminal, que é a doutora Luciana Abrão. É bom que se diga que isso não quer dizer que nós vamos esquecer as demais comarcas. Toda a experiência positiva que nós angariarmos, que nós descobrirmos, que nós aplicarmos em Trindade, nós aplicaremos também nas outras comarcas do estado, seja qual for. Nós não temos preferência entre as comarcas, seja lá em Formosa, seja lá em Aragarça, seja em Piranhas, nós vamos multiplicar as experiências positivas de Trindade nas demais comarcas. Eu acho que o motivo da criação da comarca ENASP, que agora é Trindade, é justamente esse, que o tribunal possa aplicar novas ideias, novas práticas de gestão de processo, para que os processos cheguem ao tribunal do júri e sejam efetivamente julgados pelo conselho de sentença, e que essas práticas adquiridas na comarca ENASP, que é a comarca modelo, desafio modelo, sejam aplicadas também nas demais unidades. O trabalho da Justiça Móvel em Goiás é referência para outros estados. Veja como funciona. O trânsito está cada vez mais caótico em Goiânia. Acidentes são inevitáveis. É aí que o Justiça Móvel entra em ação. 4 viaturas ficam paradas no prédio de Direito da Universidade Federal de Goiás, aguardando o chamado. Lucete, é a base. Tem algum 03 aí na fila? Para que a equipe entre em ação, é necessário que um dos envolvidos no acidente solicite o Justiça Móvel por meio da Agência Municipal de Trânsito. A Justiça Móvel de Trânsito é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o objetivo principal dela hoje é atender aos acidentes de trânsito sem vítima em Goiânia, tendo como foco principal a busca de uma resolução pacífica e amigável com base na conciliação feita no local do acidente. É um serviço gratuito que o Tribunal de Justiça disponibiliza às partes que dele necessitam, né? Então você tem ali um acordo formalizado e a posteriori ele é homologado pelo juiz competente. Isso por si só dá segurança jurídica para as partes que estão envolvidas, né, no acidente. E você tem um título executivo. Se o acordo não for cumprido, você terá queimado toda aquela etapa do processo de conhecimento e já partirá para uma fase de execução. Assim que a equipe do Justiça Móvel chega ao local, é elaborado o boletim de ocorrência e ali mesmo o conciliador tenta um acordo entre as partes envolvidas. Lembrando que o acidente não pode envolver feridos. Nós vamos até o local para fazer o boletim de ocorrência, que é documentar o acidente de trânsito e oferecer a parte jurídica da Justiça Móvel, que é oportunizar as partes a negociação no local. Tendo o acordo, é formalizado através do termo de conciliação.
é apresentado para as partes que vão decidir através das propostas. Não é feito uma perícia através do perito, não é feito o julgamento, que precisa do juiz, precisa do processo do juiz para fazer o julgamento. As partes que vão decidir resolver amigavelmente. O projeto existe há 11 anos e cobre todos os bairros de Goiânia. O sucesso foi tanto que outros estados como a Bahia e o Tocantins também aderiram à ideia. Na capital, o serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu a equipe da seguradora Líder. Veja. Pensando na celeridade dos processos relacionados ao DPVAT, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu o diretor jurídico da seguradora Líder. No encontro, discutiram a possibilidade de um termo de cooperação técnica para melhor atender a população que depende desse benefício. Veja o que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Dia 31 de janeiro, à 1 da tarde, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás realizará uma audiência pública em Morrinhos. Agora é hora de homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Alano Cardoso e Castro, dia 26, comarca de Planaltina. Rogério Carvalho Pinheiro, dia 26, comarca de Goiânia. Patrícia Machado Carrijo, dia 27, comarca da Cidade Ocidental. Roberto Neiva Borges, dia 27, comarca de Itumbiara. Carlos José Limonges Terce, dia 28, comarca de Anápolis. Fernando Ribeiro de Oliveira, dia 28, comarca de Goiânia. Carlos Hipólito Escher, dia 30, desembargador. Liliana Bittencourt, dia 30, comarca de Goiânia. José Carlos de Oliveira, dia 31, juiz substituto em 2º grau. Maria Cristina Costa, dia 31, comarca de Goiânia. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia e uma ótima semana a todos. Até o próximo programa.